Olá, boa tarde. Vamos começar com o sabotador do hiperracional. Aquela pessoa que coloca um foco muito intenso e exclusivo no que é racional, incluindo relacionamentos. Olá, Célia, como estás, querida? Simone! Olá, estamos aqui no Insta. Simone, vamos tirar aqui o som ao portátil para a gente conseguir falar. Boa, já cá E já está. estamos em direto também no Ah, Facebook. peraí. Não, Simone? Pronto, agora tá. Estão me ouvindo direitinho? Não tinha tirado aqui o Perfeito. volume. Pronto, perfeito. Boa, boa. Tico e Teco esqueceu de tirar aqui o volume do computador. Patrícia Filipa, seja bem-vinda. Olá, GNA Patrícia! PT. Boa, boa, boa. Vamos lá. A Patrícia já tinha avisado que hoje vinha ver-nos. Boa, tá a faltar a Virgínia. Cadê a Virgínia? Olá, Gisele, como estás, querida? Ai, boa. Ai, deixa eu ligar isto aqui. Mais um sabotador da nossa sequência, Exatamente. certo? De 10 sabotadores do Quem livro. fez o teste? Boa! Do livro da inteligência positiva, né? Que mapeia 10 sabotadores, ou seja, comportamentos negativos que nos impedem, não é? De realizar. Aliás, a falar em sabotador, eu estava a pesquisar um vídeo, procurando um vídeo excelente sobre viés confirmatório. Que eu tive um coach meu se interessou muito pelo assunto, falou: nossa, eu queria entender mais como é que isso funciona. Vou postar depois, quem quiser depois dar uma olhada, porque o sabotador não deixa de ser um viés confirmatório, né? Não No deixa caso, me mesmo. veio agora aqui na mente, que é a gente atrair, começar a ter nossa mente voltada para agir de forma que eu acabo atraindo sempre o mesmo, Exatamente. inconscientemente, né? Inconscientemente, é um padrão. Sempre. E hoje vamos falar muito de consciente e de inconsciente, não é? O, Exatamente. o Sim, racional, o hiperracional, limita-se só a ficar no consciente. E então vamos falar um pouco sobre isso também. Olá, Gisele, tudo bem, exatamente. querida? E aí perde, né, muito em termos de resultados, perde muito em termos de. Porque acredita que mostrar suas emoções é um sinal de fraqueza, né? Porque acredita Exatamente. que precisa ter comprovações científicas e baseadas e fundamentadas. Em Mas vamos algo, lá, vamos sim. lá. Quer aguardar mais um Então, minutinho? só para enquadrar aqui um bocadinho, nós todos estamos presos por parâmetros pré-existentes e crenças que são consideradas verdadeiras para nós. E estas críticas internas levam-nos constantemente a definir o que é certo e o que é errado. E à medida que nós caminhamos, percebemos que o que é verdade para mim nem sempre é verdade para o outro. E há crenças que efetivamente nos limitam. Isto são críticas internas que nós temos, a nossa voz interna, aquilo que nós chamamos de pensamentos, que muitas vezes nos limitam ou não nos limitam, não é? Exato. Todos estes sabotadores normalmente são inconscientes e é necessário perceber o que é que vai bem lá no fundo para iniciarmos a mudança. Então, eu e a Simone já fizemos 7, não, este é o sétimo, certo, Esta é a Simone? sétima, exato. Fizemos Sétimo 6. sabotador. Fizemos Quem uma que... 7 sobre medo, não foi? Fizemos uma Ah, extra sim, sobre o medo sim, fizemos e uma que não era depois mais sabotador. 6 sobre os outros 6 sabotadores. Exatamente. Exatamente. E com esta é o sétimo sabotador. Já Exato. disponibilizámos o teste, já houve várias pessoas que fizeram este teste e também pronunciaram-se e perceberam quais são efetivamente os sabotadores que devem tomar mais atenção, não é? Aquilo que nós muitas vezes achamos certo acaba por ser um bloqueio ou uma crença que nos está a limitar. Então, Sim. o hiperracional. O hiperracional Quem coloca é este? intenso e exclusivo só no processo racional de tudo, Exato. incluindo os relacionamentos, o que é muito, mas muito complicado de obter ou ter um relacionamento que seja muito racional, não é? Um relacionamento que é amor, e amor é o quê? Emoção. E é algo que É. está no
consciente, não é? Normalmente, a primeira coisa que acontece quando nós olhamos para alguém no relacionamento é gostarmos da pessoa Ou e às vezes sentir, né? sentir, Imagina. gostamos, e Imagina às vezes não temos uma, não sei, gosto daquela pessoa, ainda não há um processo racional disso. E o racional normalmente tem tendência a escolher pessoas depois de as conhecer e com um processo muito racionalizado de tudo. Mas isto vai além dos relacionamentos, não é? Claro. Isto vai para o trabalho e é um bocadinho complicado, sendo que nós estamos muitas horas no nosso trabalho, de lidarmos com uma pessoa que é muito racional, porque as nossas emoções acabam por afetar, se bem que efetivamente a gente não quer que elas afetem, não é isso que eu estou a dizer, mas nós somos humanos e se nós somos humanos, as emoções acabam por vir. Há dias em que eu posso comprometer-me a fazer o meu trabalho, mas por isso simplesmente estou mais chateada ou efetivamente estou muito bem disposta e isso é ótimo, isso até contamina a equipa, contamina as pessoas e podemos utilizar isso também a nosso favor. Para o racional, ele é super impaciente com essas pessoas e Porque é com ele próprio primeiro, né? Se eu próprio não me exatamente. permito acessar meus sentimentos, minhas emoções, isso não é para gente forte. Ele entende que não vai ter paciência com emoções do outro. Ele não vai entender que o outro, né? E aí vai Uhum. prejudicar qualquer tipo de liderança, seja uma liderança com seus liderados, imagina. Imagina uma Exatamente. pessoa dizer que tem problemas, sei lá, de depressão ou de tristeza ou luto. Imagina chegar a um extremo de uma pessoa não entender que o outro está triste e está a sofrer por conta de um luto. Por que não? Você não pode sentir, né? Vamos lá, no mais extremo. No mais extremo que, vamos lá, que cada vez eu vejo que é mais comum nas pessoas estarem a inibir, né? Esconder os seus sentimentos, suas Os seus emoções, né? sentimentos. E Sim. porquê, Simone? E E porquê? por quê? Exatamente. Está diretamente, como mais uma vez, claro, né, ligado à infância. Essa criança, ela não foi atendida na sua, baseado com o que eu trabalho, né, na terapia dos esquemas, onde a gente tem 5 necessidades básicas, ela não foi atendida na quinta necessidade básica, que é uma expressão legítima de suas emoções, né? Exatamente. Do que sente, de ter o direito de dizer que está triste. Pai, eu tô com medo. Pai, eu tô com medo e vou chorar. Eu acho que isso é uma das um dos principais exemplos que acontece com todo mundo, né? Que os pais vão e viram e falam assim: se for menino, então chorar para menina. Chorar, isso é marica, está a Os homens chorar, não você está com choram. Os medo. homens não Meninos não choram. choram. Isso é E o hoje que em dia mais cruzamos. de criminoso pode se fazer uma criança, porque você já começa nesse processo a inibir o seu processo de expressar as suas emoções. Então ela entende que isso é feio, entende que dizer que tem medo, entende que dizer que está triste é feio e começa a partir daí a inibir. Isso quando não é. Nuno, lindo! Nuno também é lindo. Nuno acabou de entrar aí. Seja bem-vindo, Nuno. Olá, Nuno. Ela Olá, acaba por entender que isso é Crisa, feio, né? Isabel. Olá, Matheus também acabou de entrar. Cris. Então, aqui começa um processo de que a criança pode até entender que sim, que ela é fraca, que ela não é válida e que, claro, mais uma vez, na necessidade de ser amada, de ser aceita, de receber afeto e carinho, todas as necessidades emocionais de que qualquer criança e qualquer adulto também traz, né, para a gente a vida adulta, nós continuamos com todas as necessidades emocionais a serem atendidas, a gente entende que não pode expressar as emoções, né? Aqui Isa. eu aproveito e faço um link direto com um dos esquemas que está diretamente ligado a isso, que o nome é exatamente esse, inibição emocional. A inibição emocional é essa, é um mecanismo de defesa que o adulto traz até hoje, que ele entende que eu preciso inibir, eu preciso esconder tudo que eu sinto. Exatamente. E E o, isso é in- o muito in- duro, né? Diz. e o interessante no meio disto tudo é que na infância, como todas as outras crianças, a necessidade emocional é amor, que é uma emoção, um sentimento, ou seja, existe
existe essa emoção lá dentro, são pessoas, são crianças com emoções, com sentimentos, com tudo isso. Foram ensinadas de alguma forma que aquilo não faz sentido. Que aquilo não faz sentido. Uhum. Ainda hoje, Simone, há pouco estávamos a falar daquelas expressões, mas ainda hoje eu ouço muito isso que nós vemos, que é deixa de chorar. E se chorar é para maricas. Ou os homens não choram. Ainda hoje vejo também, e essencialmente em empresas, e como vocês sabem, eu já partilhei noutras lives, eu trabalhei muitos anos em hotéis. E eu também, expressar emoções não pode de jeito nenhum. É uma grande dificuldade entre eles mesmo, não é? Os próprios homens, e eu agora estou-me a referir a homens, mas isto também existe nas mulheres, ok? Os próprios homens assumem essa responsabilidade de que mostrar emoções é para fracos, não é? Sim, Olá, ou até Laura. para mulheres, né? Exatamente. Até para mulheres, como eles dizem, não é? Então eles não se permitem, né? Vai para onde, não é? Ela existe, ela está lá. Sim. Então ela Vai vai para raiva, né? Vai para outras emoções que depois você vai acumulando e que vão sendo potencializadas de uma forma que vai para doenças, vai para o corpo, vai. Eu vejo em muitos dos meus processos, assim, eu trabalho muito, né, com situações da infância, de voltar à criança interior para quê? Justamente para eu mapear o comportamento do adulto hoje, eu preciso entender como é que isso funcionava na infância. Então, quando eu vou, às vezes, em algumas situações da infância, traz um momento da sua infância, por exemplo, triste, feliz, ou mesmo do adulto. É impressionante como eu ouço assim, mas eu não lembro. Eu não lembro quando era triste ou quando era feliz. Ou seja, numa determinada fase da infância, né, bem pequenininho, seja 2, 3, 4, até os 7 anos, né, quando a gente forma a personalidade, não, eu tenho que inibir as emoções. Ou seja, eu não aprendo a identificá-las, o que é, e muito menos a associar o que eu estou a viver a uma emoção. Então, às vezes, a pessoa, assim, ela viveu, sei lá, um casamento, sei lá, alguma coisa muito feliz, o aniversário de um filho. Eu não sei se era alegre ou triste. Ela própria, ela não sente mais. O adulto começa a ver que ela não sente. E você pede situações, sei lá, felizes dos últimos anos, não sabe, não tem, porque não associou um momento a uma emoção. Olha o quão pesado isso é, né? Você não ter... Exato Não sabe mesmo. mesmo. E aí precisa de fazer um trabalho de começar a reconhecer as emoções. Quando é alegre, quando é triste. Quando é triste, mas quando é raiva, quando é ódio, quando ir lá nas suas, né, escalas, né? Eu tenho uma lista mapeada com 204 emoções diferentes. E nós aqui podemos falar, claro, podemos ir a mais emoções, mas basta-nos falar das 5 ou 6 emoções básicas, que nós temos desde que nascemos. Eu digo 5 ou 6 porque há autores que consideram que são 5 e há outros que consideram que são 6. Tem uns que consideram a surpresa, né? Exatamente. Surpresa como uma sexta emoção. Aliás, o filme Divertidamente, que é uma animação que no meu ver está super bem feito, refere essas refere essas emoções de uma forma fantástica, no meu ver. É uma metáfora excelente para nós percebermos um pouco mais do que é que vai na mente. Então, e vamos lá, olharmos... para começar a ensinar as crianças já, né? Olha que lindo, já começar a ensinar as crianças. Sim, existem emoções, sim, precisamos identificá-las. E sim, é normal sentir emoções, é normal sentir raiva, é normal sentir, é humano, né? Então, eu e a Simone trabalhamos essencialmente com adultos, não é? E temos que trabalhar constantemente, eu acredito que a Simone também no seu processo também tenha que trabalhar constantemente com a nossa criança interior. E, aliás, falamos nisso em todas as lives, e uma das coisas que acontece é sentirmos a necessidade, agora que estamos a falar disso, de cada vez ser mais necessário, por outras palavras, que as crianças comecem a assumir desde cedo as emoções que elas têm e que são normais e naturais. Hoje em dia, apesar dos adultos
Eu acho que já está a haver aqui uma viragem grande. Eu acho que está a haver cada Com vez mais certeza, também acho. Sim. uma viragem. Mas voltando então aqui ao racional, este foco do racional até acaba, quer dizer, eles vão crescendo de que não faz sentido eu efetivamente ter sentimentos, porque isso é para outras pessoas, porque isso não é para homens, porque uma É para pessoa que trabalha não fracos. perde tempo com isso, Exato. e focar só no trabalho, no racional, na verdade, mas em todo lado o inconsciente está presente, é onde estão as nossas emoções. E a verdade é que à medida que as crianças vão crescendo e tornando-se adultos, adolescentes, adultos, elas começam a perceber que existe algum reconhecimento quando elas acabam por obter resultados. Porquê? Quando eu estou muito focada no racional, eu sou mais direcionada à ação. E isso é fantástico. Isso é fantástico, mas ou seja, se eu obtenho resultados, a dificuldade prende-se ainda mais quando. Então, se eu estou a obter resultados, como é que me estás a Já dizer que as é. emoções Sim. são bem-vindas ou que as emoções fazem parte do processo, não é? E isto acaba por ser aqui um processo complicado de perceber. Mas, por exemplo, uma coisa que o racional ou o hiperracional precisa de perceber neste sabotador, vamos imaginar, ele vai comprar um Porsche. Vamos dar aqui o exemplo, Simone. Sim. E ele, um carro, pronto. E ele vai fazer um test drive, vai experimentar Ele este logo no Porsche. Porsche. É um... Eu acho que isto não está a funcionar. Então ele vai experimentar o Porsche, faz o test drive e depois toma a decisão de compra com base no raciocínio lógico, que é qual Sim, é o vai impacto, estudar o motor inteiro, vai ver, vai exatamente, diluir qual a é o impacto, prestação em. Vai qual é o... calcular o custo-benefício, a margem, o preço líquido, não sei quantos Exatamente. vezes. O Não impacto vai. ambiental que ele vai ter, o Sim. custo, versus, pronto, etc. O que ele não sabe ou que ele não tem alguma dificuldade em assumir ou perceber é que na altura que ele fez o test drive, ele já estava a ser sugestionado, ele já estava a sentir a adrenalina que por sua vez provocou não sei quantos neurotransmissores, sei Sim. lá, serotonina, aquilo que nos dá uma sensação de bem-estar, inclusive a adrenalina, e ele já estava a ser Endorfina, sugestionado. sim. E a decisão dele é com base A naquilo que ele tomada, né? sentiu. Com base naquilo que ele sentiu. Eu acho que este exemplo explica muito bem muitas vezes Só que ele aquele que. nunca vai admitir, né? Exatamente, a pessoa que se Ele considera jamais vai racional admitir que o emocional. Desculpa. e até tem Ele orgulho, não é, em jamais vai. ser racional, quando ele quando ele entende a mente, se proporcionar a isso, porque regra geral ele não está nem aí, não é? Ele Ele percebe. jamais, né, André? Ele jamais vai admitir que a sensação que ele teve ali, o prazer que foi gerado pela experiência, o levou à tomada de decisão. Ele vai abafar isso, ele não vai olhar isso de jeito nenhum. E mesmo que ele sinta, só que no final das contas é o sistema límbico, sim, que acaba por muitas vezes, né, o responsável pelas emoções, que acaba nos direcionando a uma tomada de decisão, né? Exatamente. Portanto, se efetivamente ele estudar a mente, ele percebe que ele está a ser Sim. direcionado há mais tempo, mesmo sem ele perceber. E a própria decisão dele, mesmo que, sei lá, o Porsche, eu calculo que o Porsche, eu não percebo nada de carros, mas eu falei no Porsche exatamente porque o Porsche normalmente gasta muitos litros e ele acaba por decidir na mesma e acaba por arranjar racionalizações de forma a que aquilo lhe compense, porque ele gostou do Porsche, porque ele gostou do test drive, não é? E esta é a parte interessante. Então, vamos voltar aqui às características, não é? Ele acaba por ser muitas vezes visto como uma pessoa fria, distante, e às vezes até um pouco arrogante, não é? Coisa Uhum. que ele não lhe interessa, mas as pessoas muitas vezes veem-no assim, porque ele está sempre a não querer olhar para o que é emocional, porque sente que é irrelevante e que atrapalha a sua Exatamente. forma de estar e o seu desempenho, não é? Não é Ele acaba. importante. Que não Exato. é importante, não leva a nada.
Posso dar vários exemplos. Eu tenho um dentro de casa. É mesmo assim. Se a gente puder fazer associação, eu sempre gosto de fazer do sabotador, né, do hiperracional, ele é o tipo 5 do Eneagrama, para quem conhece o Eneagrama. E E o é que é o tipo exatamente 5, isso. Simone? O que é o tipo 5? O tipo Explica. 5 é o observador. O Eneagrama é um estudo de 9 tipos de personalidade, e com certeza o Cesar Schumann, né, que é o autor dos sabotadores, porque os 9 sabotadores, cada um é associado a um tipo de personalidade do Eneagrama, que é, pronto, um estudo milenar. Então, ele se baseou, com certeza, aí, de certa forma, no Eneagrama, né? E o tipo 5 é o observador, é o investigador. Ele precisa ter todos os detalhes minuciosos antes de tomar uma decisão. Ele precisa ter tudo fundamentado cientificamente. Então, por exemplo, não vai pedir para um tipo 5, por exemplo, explicar para ele coisas de astrologia, ou mesmo uma vivência de criança interior. O que eu faço para ele, às vezes, é meio assim, meu filho, né? Então é do tipo que você está falando, assim, eu vou dar um abraço, eu vou dar um beijo. Ai, nossa, para que tanto? Não precisa. Exato, A mãe exato. quase morre. Se eu não entendesse de enneagrama, como há um tempo atrás eu não entendi, eu acharia meu filho não me ama. Se eu ainda tivesse na vitimização do sabotador, eu já teria talvez me suicidado, por exemplo, Que horror. porque mete no extremo da vitimização. Eu já estaria sofrendo horrores, né? Porque assim, não espera, não é preciso. É o que ele diz, não é preciso. Sim. É tudo muito baseado, e vamos lá. O tipo de eneagrama ele é baseado em uma paixão capital mesmo, dos 7 pecados capitais. E aqui eu tenho a avareza, é a do tipo 5, é a economia. Então, as emoções ele precisa economizar nisso. Por quê? Porque o meu tempo é para ser racional, é para usar em estudar, em me dedicar a coisas que são concretas. Tem que ter concreto, não pode estar no ar. Se não existir, não existe. Se não é que você não posso pegar, não existe, né? Se a gente pegar, Exatamente. por exemplo, aí os principais CEOs de empresa, ou principalmente o Steve Jobs, o Bill Gates, o que eles têm? Eles são tipo 5, foco. Eles pegaram um assunto só e vão à profundidade do negócio. Estudam só aquilo. Mas não tem as habilidades. O Steve Jobs é conhecido como um cavalinho, né? Ele dava patada em todo mundo, empatia zero. Não tem emoções, não tem o lidar com relacionamentos, né? Porque não é esse o foco. O foco é fazer o que tem que ser feito, o foco é resultado. O foco é ali na fundamentação. Então, vai trazer muitas consequências para os relacionamentos, com certeza. Né? Sim. Relacionamentos de todo o género, não é? Amizades, Profissionais, profissionais, amorosos, tudo isso. claro, Mas, sempre, na né? verdade, eles têm grandes Em casa, ensinamentos. Hã? O quê, em querida? casa com a mãe, em Exatamente. casa com a Eles, mãe. eles têm grandes ensinamentos por trás e trazem-nos Certo, algumas sim, aprendizagens. Mais uma vez, muito. o problema é quando ele nos está a sabotar. Porque um Steve Jobs, apesar de. Desculpem. Apesar de ter tido estas questões de profundidade e ser o racional, nós percebemos que à medida que ele foi evoluindo, ele próprio começou, até pelas frases, pela Sim, forma como ele se sim, apresentava, a mudar o seu sabotador, digamos assim, não é? Ele começou sim. a valorizar as coisas de outra forma, não é? Daí há A uma frase. dor da doença, mas precisou talvez da doença. Olha que duro. Olha que duro. Precisou de ter ali o câncer, uma doença mais profunda, para ver, de repente, começar a ver a vida de uma outra forma e entender o comportamento dele, né? É o que a gente faz, principalmente o Exatamente. cancro. Principalmente o cancro. É o que a gente faz de estar a inibir das emoções durante uma vida inteira. O cancro tá, claro, existem inúmeras pesquisas comprovando já, né? A Há um relação na parte documentário. emocional, né? Para quem não for racional e estiver a ver a live, há um documentário fantástico e quem for racional também pode ir ver, que é o HEAL. Eu, HEAL com H-E-A-L, cura. de cura, É né? fantástico e explica tudo isto que a Simone está agora a referir, Sim, que é as doenças quando vêm como alguns cânceres ou cancros, que são referidos como
causas Emocionais, né? desconhecidas, não é? São causas desconhecidas para o médico. No entanto, está cada vez mais comprovado que estas questões têm a ver com emoções com as quais ou nós não lidamos, ou evitamos, ou efetivamente, exatamente, o HEAL. Ignoramos, não queremos olhar, né? Exatamente, não queremos olhar, ou às vezes nem paramos para perceber que existem lá emoções que precisam de ser trabalhadas. Sim, Precisam de ser sim. trabalhadas. Nós, é passado, aquilo aconteceu na minha infância, não é? E o que aconteceu na infância carrega connosco, se nós não soubermos Sim. lidar com isso. Não é por não olharmos, e é aqui que eu quero chegar, não é por não olharmos para as coisas, e não é porque o tempo passou, e eu já fiz um vídeo há pouco tempo por causa disso, que as coisas estão resolvidas. O Não, não tempo estão. Óbvio que não. ajuda a tirar o foco da situação, do que é que seja, certo? Ou seja, a gente já quase não se lembra disso. Mas lá atrás ele ficou resolvido e é por isso que tanto a Simone, como eu também a hipnoterapia, temos que centenas de vezes, eu diria que grande parte do meu trabalho acaba por ser direcionado para a hipnoterapia, não é? Sim. Para a criança interior, não é? Para Porque acessar essas emoções, né? isto E começou as- lá atrás. Sim, e por que começou lá atrás? Vamos você falar nisso. Por que tem que acessar a criança? Porque essa inibição foi uma escolha da criança. Foi uma estratégia que a criança usou ao entender que as minhas necessidades emocionais não são supridas. Ou seja, eu preciso, e aí podem ser inúmeras necessidades emocionais nessa primeira fase da infância. Eu preciso de mais toque físico, eu preciso de mais carinho, de afeto, eu preciso de atenção, eu preciso de segurança, e isso não, e eu não estou a ser suprido, não está acontecendo, isso dói não receber. Essa dor de não receber causa dor, causa sofrimento. Então, o que ele faz? Ele bloqueia esse tipo de emoção. Não vou mais sentir essa dor, não espero mais receber, não quero mais, e começa aí a inibir por causa dessas necessidades emocionais não terem sido supridas. É aqui que começa um mecanismo, mais uma vez, da criança, de mecanismo de defesa. Estratégia de defesa para quê? Para não sentir dor. Dói querer receber mais e não ter, né? Então ela começa a entender que sofrer aqui, que sentir aquilo é muito ruim. Então eu não sinto, eu não quero sentir. E bloqueia mesmo. Quando começa a vir o sentimento, ela começa a traçar estratégias para sair daquilo. Isso dói. E aí vai, Simone, por exemplo, ler, estudar, vai trazer alguma coisa racional, que é palpável, para sair da emoção, né? Para sair da dor, né? eu sou o exemplo disso, e vou partilhar aqui em 2 minutos, muito rápido. Eu, em criança, passei por algumas situações. Gisele, eu já te respondo, está bem? Eu É, passei por algumas situações que todas as crianças passam, ou efetivamente nem todas as crianças, ainda bem, mas apesar de hoje estar compreendido, foi divórcio dos meus pais, foi, pronto, situações um pouco conflituosas que eu, depois de crescida e adulta, achava que já tinha ultrapassado. Até que me surgiu um problema oncológico e eu fui obrigada a ir de frente com esta situação que para mim já estava supostamente resolvida. Não é? Eu estou a partilhar isto, acho que é a primeira vez aqui numa live que eu estou a por partilhar isso que eu isto. fiz esse sorriso enorme. Gratidão por Portanto, compartilhar. estou a sair da zona de conforto, Simone, Eu estou a sei sair da zona disso. de Por conforto. isso. Não, e eu dei um sorrisão e pensei assim, ué, vão achar que eu estou achando graça do que ela está falando. Mas eu sei do desafio do compartilhar, por isso. Sim, sim, foi, Parabéns. mas foi exatamente nesse momento que eu me permiti, é aí que eu considero que houve o meu grande despertar. E hoje em dia, quem me conhece, ou melhor, quem me conhecia há 10 anos atrás, e hoje em dia quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa super espiritual e antigamente toda a gente dizia que eu era cética. Portanto, eu tinha o racional ativo, eu tinha o racional, e atenção, tudo isto era inconsciente, não é? Eu estava a passar por um processo Claro. de inconsciente, sem ter a mínima noção do que é que eu estava a fazer e na minha verdade eu estava certa.
não é? Até que me dizem que aquilo que eu tenho não tem propriamente uma resposta. Mais tarde ou mais cedo eu teria que fazer tratamentos. Um médico, e incrivelmente foi um médico que me disse, disse-me assim 2 ou 3 palavras-chave que foram fantásticas, que foi, disse-me, Andréia, a partir do momento em que tu deixaste de fazer o que quer que seja, tu vais estar a entregar-te à doença. E nesse momento caiu uma ficha de várias coisas, porque o meu racional depois de ter a doença continuou ativo. E disse-me que a causa era desconhecida e também me disse a mim que podia ter, porque eles não podem dar certezas, mas desconfiam que estas coisas têm a ver com questões emocionais e geneticamente, apesar de não haver agora ninguém vivo na minha família que tivesse isto, eu podia estar a carregar não só os olhos dos meus antepassados ou a cor do cabelo, mas também as emoções delas. E a verdade é que eu via descobrir que eu sou uma pessoa super emocional. Super emocional. E aí entrou a hipnoterapia na minha vida. Daí eu ter esta paixão louca pela hipnoterapia, porque foi a solução que eu encontrei na altura para poder ir lá atrás e hoje estar bem. Eu posso vos dizer que o nódulo já tinha 4,5 cm. Oh, Simone, é para abrir tudo. Bora, bora. Tô achando lindo. 4 centímetros e meio. Imagina quantas pessoas a gente ajuda quando a gente abre assim o que aconteceu. É isso. Você está aí, exemplo vivo de cura. Pô, e até hoje, e esse nódulo reduziu substancialmente, mas de uma forma que até hoje eu não tenho qualquer tipo de tratamento feito, não tenho nada, nada. Para os médicos, continua ativo. Para mim, já nem penso nele. É isso aí. E por não pensares nele, provavelmente não tens emoções e sentimentos relativos a ele, expressas melhor tua espontaneidade, tuas emoções e não crias a doença. E foi uma mudança radical na minha vida, Simona, radical. Foi aí que eu me permiti sentir, foi aí que eu me permiti pura e simplesmente aceitar quem eu sou. Foi aí pura e simplesmente que eu permiti aceitar as emoções e não querer saber do que os outros acham ou pensam. Foi aí que eu comecei a olhar para a espiritualidade de uma outra forma. Foi aí que eu comecei a olhar para a alma, não é? Porque na infância, quando essas emoções são bloqueadas, quando a criança entende que o melhor é fazer isso, o que ela bloqueia junto? Imagina, toda a espontaneidade da criança, que é o de mais puro, né? Toda a criatividade, toda a espontaneidade da criança. E aí, por isso que a gente depois fica num comportamento super autocontrolador. Ou seja, eu preciso estar o tempo todo quase que me vigiando para eu saber se eu não vou falar algo que vai desagradar, ou vou me expor, ou vou exprimir uma emoção, ou me expor de uma forma que vai ver que não seja o correto. Porque foi assim que aprendeu, né? A gente e o que é que é o correto, não é? O que é o correto, o que é o correto? exatamente. É? Quando eu falei da quinta necessidade, que é essa expressão legítima emocional, quando ela é bloqueada, ela gera exatamente um padrão negativo de supervigilância. Ou seja, o adulto hoje fica o tempo todo tipo se autovigiando. Olha que sofrimento, que gasto de energia mental, emocional, comportamental de você precisar ficar pensando o tempo todo, bloqueando a sua espontaneidade, né? Podendo ser exatamente quem você é. Porque foi assim que teve que ser na infância. Teve que ser em função de mecanismo de defesa, com tudo os melhores recursos que a criança tinha naquele momento para lidar com os pais, cuidadores que tinham, né? Para não ser punido ou simplesmente para buscar mais amor. Mas hoje o adulto pode fazer diferente sempre. Eu não preciso... É que nós adultos, né? É uma coisa que ninguém sabe, você já começa a guardar a partir de agora. Nós temos ainda dentro de nós a criança interior buscando a aceitação do pai e da mãe, buscando a ser amado. Nós temos ainda o padrão infantil dentro de nós, quando não olhado e curado, ainda a buscar as necessidades emocionais da criança. Sim. E a responsabilidade. Ainda temos.
e a responsabilidade, a racionalidade faz com que nós não possamos ou não estejamos a lidar com ela, porque eu agora sou responsável, isso é para crianças, não é? E nota-se tão bem as pessoas que hoje em dia conseguem lidar com a sua criança, conseguem brincar, conseguem sorrir, tudo é mais leve, não é? Tudo eu adoro ver pessoas mais velhas, por exemplo, na minha família, eles são muitos. E eu tenho que conhecer a sua família, então, estamos juntos. Os adultos e as crianças, às vezes é difícil distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Mas é lindo, é fantástico. Eu antigamente chateava-me com isso. Chateava-me, não é? Claro, hoje em dia, eu sou a primeira. Dentro escondida. Vamos lá, interessante que você falou. Por que te chateava? Espelho? Porque eu fui obrigada a esconder a minha. A minha está aqui se comportando toda certinha. E agora esses adultos a fazer isso? Que absurdo, não é? Exatamente, é absurdo, isto é ridículo, não é? A Virgínia que está aqui, e ela manifestou-se, já me conhece há 20 anos, há 20 e poucos anos, e ela diz-me muitas vezes, quem te viu e quem te viu? Porque eu mudei radicalmente, eu mudei. Exatamente, ela diz, ela refere muitas vezes isso, porque às vezes falava-me assim de coisas, digamos que eu considerava ceticismo, e ficava a olhar para ela e dizia, ok. É? E hoje em dia sou eu a primeira a dizer, opa, deixa-te disso, vamos lá brincar, vamos lá estimular, vamos lá, tens algo para sentir, chora, grita, desculpa, chora, quebra grita, tudo. fala. Pois, isto foi aqui na rua, não era suposto dizer, então, foi um sinal qualquer. Bem, eu então, também acho. Ele acredita que a mente racional é a forma mais importante e útil de inteligência. Oh mãe, a minha mãe, desculpem, a minha mãe acabou de entrar. A sua mãe entrou. A senhora está atrasada hoje, dona Ana Maria. Eu só perdoo porque é a mãe da Andréia. Não, é que eu estive a falar da família e estive a falar da minha história. Ela vai querer ver a outra live, o restante. Verdade. Boa. A Sônia está aqui a comentar. E quando nos amamos e de seguida rimos-nos com o que nos magoou. Deve ser magoou, né, Sônia? Com o que nos amou. Deve ser rir do que nos magoou, porque a gente já entende, não sei. Enquanto nos amamos e ainda rimos-nos com o que nos amou. Sim, com aquilo que nos chateou, acho que é isso que ela quer dizer. Acho que sim, magoou, né? Talvez seja isso. Com o que nos magoou. Hoje em dia, aliás... Porque está superado, porque está curado, né? Exatamente. Não dói mais. Não dói mais. Vamos voltar às características para não perdermos aqui o foco. Vamos voltar às características. Vamos lá. Ele é muito reservado, normalmente, e não deixa as pessoas conhecerem os seus sentimentos mais profundos, não é? Magoa. Em geral, ele mostra, a sua forma de mostrar sentimentos é mostrar paixão por aquilo pelas ideias dele. Não é? Ele racionaliza os seus próprios sentimentos. Ele racionaliza. Claro. É? Ele tem uma tendência forte provas científicas. Exatamente, coisas que às vezes não há. Mas isso não está comprovado cientificamente. Isso está comprovado? Tem que estar comprovado. Então, mas vamos lá ver uma coisa. Essa pergunta, normalmente, agora eu respondo assim. Então, mas vamos lá ver uma coisa. Os cientistas, para comprovarem algo, isso antes não existia? Já existia, mas os cientistas não descobriram, não é? Para eles descobrirem, os cientistas, é porque isso já existia. Ou seja, não é por não vermos que ele não existe. Se calhar ainda não se sabe, seja lá o que for que estejamos a falar, não é? Exato. Mas então aqui... é assim, o hiperracional, se não sabe, não existe. Exatamente. Tal. Resposta do meu filho, não existe. Se não sabe, não existe. É o hiperracional, né? Exatamente. Pronto. O valor próprio dele, ou aquilo que para ele é amor próprio, para o hiperracional, está ligado a dominar a sabedoria e a competência, não é? Ele é muito frustrado. Ele sente uma grande frustração. As emoções que ele mais sente é frustração, porque os outros
são emocionais. E para ele ser emocional é ser irracional. Ou seja, eu estou a mostrar emoção, agora aqui a falar com vocês, eu não estou a ser inteligente. Isso está-me a fazer perder coisas, não é? É mais ou menos assim que o racional pensa. Ele é ansioso, muito ansioso, tem uma tendência a ser ansioso porque ele preserva o seu tempo pessoal a eliminar estas pessoas. Ele normalmente só se dá com uma ou duas pessoas. Pessoas que normalmente pensam como ele ou que o aceitam como ele é, não é? Sim, a não ser que seja a mãe. Exatamente. A não ser que seja a mãe que não tem jeito, né? Mas sente-se muito vai diferente. selecionar as pessoas, né? Sente-se muito diferente, sozinho e incompreendido. Há pouco a Gisele questionou se ser racional é ser narcisista. Pode acontecer, mas ser racional não é propriamente ser narcisista. Ser narcisista já tem uma componente normalmente de manipulação muito grande. Ele normalmente, a tendência do racional é não querer lidar com as emoções, mas lida com ele mesmo à sua maneira e adapta-se a pessoas que também são racionais como ele. Mas o hiperracional não é propriamente o narcisismo, está bem? Eu diria, Gisele, para veres a live do vitimismo, que vai mais de encontro ao narcisista, está bem? Sim. Não é só... A terapia dos esquemas, ela explica, ela tem 3, 4 esquemas, né, padrões negativos que estão diretamente, ela trata diretamente o narcisismo e está muito ligado a outros padrões negativos, não da racionalidade. Está ligado muito ao esquema da grandiosidade, da pessoa estar voltada onde ela é mesmo, todas as necessidades dela precisam ser atendidas, então só dela, ou seja, tem empatia zero. Tem aqui também uma parte de autocontrole emocional, de autodisciplina insuficiente. Tem 3, 4 que estão mais ligados ao narcisismo, sim, que é esse padrão de ter inicialmente, e o mais importante é só as suas próprias necessidades serem atendidas, sim. Boa, Gisele, respondido? Então, eu gostava de explicar aqui um pouco a diferença entre o consciente e o inconsciente, Simone, muito rápido, porque vai muito de encontro ao racional. O racional apenas, ou o hiperracional apenas se foca no consciente. O consciente é a parte da mente que controla os pensamentos, as ações e as nossas vontades, não é? É o como eu vou agir, o como, não é? É onde está no consciente, é onde está o nosso raciocínio, as nossas percepções, os pensamentos e as nossas decisões. O que é que eu vou fazer quando me levanto? Vou já tomar o pequeno almoço, vou tomar banho? A gente não pensa já nisso, regra geral, porque já há um processo automático, mas se formos de férias, por exemplo, já fazemos as coisas de forma diferente e já pensamos, vou tomar banho primeiro, vou para a esquerda, vou à procura de um lugar com o carro, vou para a esquerda, vou para a direita, nós não nos apercebemos, mas estamos constantemente a fazer decisões. Camisola é que eu visto, que sapatos é que eu calço, nós estamos constantemente, essa é a parte racional que o faz, não é? E dependendo dos autores, e eu vou focar-me aqui nos 10%, esta parte do consciente equivale a menos de 10% da nossa mente. A menos de 10% da nossa mente. Eu no curso de formação de hipnose falo bastante destas duas componentes, porque assim como no coach, o nosso processo é trabalhar no inconsciente. Porquê? Exatamente. Que é a parte da mente que contém todas as memórias e emoções que estão associadas, não é? É o quê? Ditar os nossos comportamentos inconscientemente. De novo, está o viés confirmatório que eu falei. Vamos no fundo agir achando que estamos conscientes e que temos o livre-arbítrio. Só que não temos livre-arbítrio de nada. Porque o inconsciente está lá. Porque agimos no inconsciente. Sim. Nós só temos o livre-arbítrio, e eu agora usando a expressão da Simone, quando nós sabemos dominar o nosso inconsciente. E ele vai sendo trabalhado à medida que nós vamos crescendo e trabalhando também o nosso autoconhecimento, não é? Pronto, mas no inconsciente está o que é que eu quero fazer e o porquê que eu quero fazer, não é? E isto,
é aqui que nós temos a nossa memória, é aqui que nós temos os nossos desejos, é aqui que se encontram as emoções, os padrões repetitivos, a impulsividade, os A medos, procrastinação, a o procrastinação, pronto, isso depois é tudo perfeccionismo, consequências. Exatamente. todos E padrões negativos, né, de comportamento. exatamente. E esta parte, olhem, reparem no que é que o racional está a perder, não é? Porque esta parte equivale a mais de 90% das nossas ações e nós só nos focamos no que o consciente diz para a esquerda ou para a direita. Mas nós estamos constantemente a ser condicionados pelo inconsciente. O exemplo do Porsche há pouco explicou perfeitamente o que é que. Portanto, ele acaba por achar que está a tomar uma decisão racional, mas tudo aquilo que aconteceu, a emoção, o desejo, a adrenalina, a vontade, está tudo no inconsciente, que é mais de 90%. E aí, Andréia, o que me veio agora à cabeça é assim, se a gente tivesse, se de fato fosse o racional mais importante e responsável pelos nossos resultados, eu conseguiria fazer exatamente tudo na minha vida, sem problemas nenhum, entrando no Google. Lá eu tenho como fazer tudo. Eu tenho lá a receita, um passo a passo de como eu posso abrir uma empresa e ganhar dinheiro, eu tenho como emagrecer, eu tenho como qualquer coisa eu tenho lá. E por que que umas pessoas conseguem fazer e outras não? Por que que umas conseguem simplesmente domar as suas emoções? Pronto, eu estou dando a resposta, mas domar as suas emoções, ter o seu autocontrole para não atacar a geladeira e comer o pudim de uma vez inteira. Outras têm o autocontrole para saber, não, eu estou num processo. O que pega? O que é essa impulsividade? Por que é? Não tenho controle, então. Não é? Eu não tenho o controle porque eu não consigo fazer. Porque o que vai acabando, que leva você a tomar as decisões, vai ser o sistema límbico, vão ser as emoções que vão te dar esse autocontrole para você entender, por exemplo, que para você perder 20 quilos, você vai ter um processo de 6 meses, por exemplo, de dieta, e que durante nesses 6 meses eu preciso ter um passo a passo. E aí? Por que uns conseguem esse passo a passo e outros não? Porque o emocional vai estar o tempo todo ali, te mandando e abrir a geladeira e devorar o pudim. Me deu o pudim na cabeça. Mas é muito isso. Tudo, né? Bem, então vamos à parte de percebermos o que o hiperracional precisa de entender, não é? Ele precisa de entender que quando ele está a afastar os seus sentimentos, eles o privam, neste caso, de desenvolver qualquer habilidade de relacionamentos profundos e ainda de aproveitar as verdadeiras alegrias emocionais da vida, não é? O que é que me interessa a mim ser uma CEO fantástica e depois, ou ter não sei quantos carros e, sei lá, ser muito bem sucedida com resultados, se eu depois não lhe atribuo significado. No hiperrealizador, nós falamos aqui um pouco também desta questão, que foi no sabotador interior, mas há aqui uma grande diferença entre o hiperrealizador e o hiperracional. O hiperrealizador não quer lidar com as emoções, ele sabe que existe e não quer lidar com as emoções porque acham que elas atrapalham o seu desempenho. O hiperracional acha mesmo que as emoções nem sequer são bem-vindas, não é? No fundo, um procura obter respeito e valorização própria através do seu desempenho e apaga, que é o realizador, e apaga as emoções, mas ele sabe que as tem, ele sabe que existem, e o racional, como nunca foi permitido trabalhar com essas emoções lá atrás, ele acha que isso é sinal de não ser inteligente, não é que não é capaz. Se ele lidar com as emoções, ele está a achar que ele está a perder grande parte do seu propósito, não é? Daquilo que ele veio para cá fazer. Ele não se considera uma pessoa capaz se ele estiver a lidar com as emoções. Então, com as emoções. Ele acaba... interessante isso, Não, acaba. Diz, Simone, diz.
Não, é interessante essa diferença que você falou, porque, assim, um dos desafios, inclusive, se eu for falar no tipo 5, que é o, no caso, faz associação com o hiperracional, é fazê-lo entrar em ação. O caminho Uhum. de evolução dele lá no Eneagrama é ir para o hiperrealizador, é ir para o tipo 8. Por quê? Porque por muitas vezes ele não sai do racional e não entra em. Ele fica só no racional, ele é muito inteligente, mas não põe essa inteligência em prática. Olha que interessante. Ele não põe isso para o mundo. Então, pode ser que ele não ganhe dinheiro com a inteligência dele. Pode ser que ele não vá pôr em prática tudo isso que ele estude tudo, seja um grande estudioso, um grande entendedor, um investigador, mas não ponha isso em prática. Olha que... E aí pode vir ter outros problemas, né? Então, essa Lindo. diferença cabe exatamente com essa diferença. O realizador, como tem o foco dos seus, dele se valer pelo que ele realiza, né? O foco lá em resultado, ele vai pôr em prática. Mas o Exatamente. racional não pode ficar preso ao seu mundo racional e não pôr em prática, né? E o Que, trava, e acabam e travando. travam, e E o travam, não trava, é? O vai, realizador trava. acaba por continuar. Bem, então a outra coisa que ele precisa de aprender é que, primeiro, não há uma verdade única, nem certos nem errados, e aí já referimos logo no início da live, que a Sim. inteligência vai além da mente, não é? Por isso que existe coeficiente inteligência e coeficiente emocional. E antigamente isso Uhum. não existia, porque nós somos obrigados, e onde é que está o segredo? É no equilíbrio disto, não é que sermos racionais nos vá piorar algo, muito pelo contrário, porque ele obtém resultados. Então nós todos queremos obter resultados, sem Claro, dúvida, não claro. é? Só ser emocional, exato, só ser Exatamente. emocional vai trazer piores danos ainda, não é? Exatamente. É bom a gente falar isso aqui. Aqui não estamos aqui a defender o ser emocional, É mesmo. simplesmente. Não. Não, Agora, uma coisa não. que eu sempre falo: se eu tenho os dois, por que o ser humano precisa estar sempre nessa bipolaridade, não é? Ou eu sou só racional, ou eu sou só emocional, o tal do 880. Por que eu não Exatamente. uso os dois para me ajudar a ter melhores resultados? Mas é Mas eu aí acho que mesmo que está o. culturalmente a gente foi ensinado assim, né? Não pode, porque culturalmente Não, foi ensinado exato, assim, tem que esconder as emoções. Emoções não trazem resultados. E mas o segredo é está exatamente aí. o contrário. É eu descobrir o porquê ou o que que eu quero lidar com aquilo, que é as emoções que eu trago ao de cima, o meu inconsciente, e perceber Uhum. que, pá, que os meus valores estão naquilo que é mais profundo, que vai de encontro ao meu coração e não à minha mente. Mas sem o racional, Sim, apesar de ser menos sim. 10%, que é o consciente, a gente não ia a lado nenhum. Não, A gente porque não tem que ia entrar lá. em ação. Porque para ter Exatamente, temos resultado que tem que estar ter em em ação, ação. tem que entrar em ação. Exatamente, Emocional não vai trazer resultado, tem que entrar em ação. Mas por que eu não entro em ação exatamente, baseado no meu emocional? Né? É unir o que a gente tem. exatamente. Né? O segredo está aqui neste equilíbrio que se faz Equilíbrio. necessário, não é? Que se faz Muito, necessário. Equilíbrio e harmonia, muito. vai, e mais harmonia. Porque há momentos em que nós temos que ser mais da ação, de colocar as coisas mais na prática, e se calhar antes de colocarmos as coisas na prática é importante percebermos porque é que eu quero fazer isto, não é? Onde é que está o significado por trás disto? E quando nós temos Uhum. esse significado certo, uma componente, é o que eu costumo dizer, não há nada que nos pare. A gente vai e não consegue parar, é uma determinação, porque a componente do inconsciente, a profundidade está lá, a gente É, atribui exato. significado. E nós, quando olhamos para isso, nós começamos a olhar para a vida de uma outra forma, para o significado das coisas, como se É. fosse mais do que só fazer, não é? É mais do que Nossa, só fazer. você Diz, me querida, lembrou um diz. exemplo. Não, você me lembrou um exemplo muito bom que eu ouvi o outro dia, que é assim: você imagina a diferença de uma pessoa que está construindo um prédio, e aí você pergunta: o que você está fazendo? Ah, eu estou só construindo o prédio. Acho que vai ser um prédio, acho que vai ser um prédio onde uma igreja, onde vão morar pessoas. Não sei bem o que vai ser, Uhum. não. Estou só botando tijolo em cima de tijolo. E uma Já outra sei. pessoa estava lá fazer o mesmo trabalho de uma forma mais cuidadosa, todo feliz.
Mas o que você está fazendo? Por que você está tão feliz? Ah, porque aqui eu estou a construir uma igreja. E nessa igreja vão haver vidas que serão transformadas, vão haver a união de pessoas. E pronto, deu um exemplo. Ou seja, ele atribuiu um propósito maior Um àquilo que propósito estava a maior fazer. significado. Está E ao ligado fazer a aquilo, emoções, né? por mais que construir tijolos em cima de tijolos seja difícil, ele está a ver o que Ele ele deu um pretende valor. também, não é? Pronto, aqui vamos de encontro ao Exatamente. propósito. E o 5 racional, minutos, vamos lá. então, Como é que o ver. hiperracional pode trabalhar isto? Pronto, nós já falámos sobre aquilo que ele precisa de perceber, não é? Para mudar, já falámos aqui, não é? Que é perceber que os valores mais profundos dele e as coisas que trazem significado e propósito à vida deles não está só na mente, mas também no coração. Que não há uma verdade única, que quando eles afastam os sentimentos, eles privam-se de relações profundas e privam-se de as verdadeiras alegrias, não é? Do brilho de ser, não é? E que a inteligência Claro. vai além da mente, a inteligência está na mente, quer a nível emocional, quer a nível de inteligência. É as duas coisas. As Isto é, duas inteligências. Inteligência emocional, né? quando juntamos os dois hemisférios do cérebro e conseguimos trabalhar em conjunto, nós entramos em harmonia e é a simbiose perfeita. E isto é fantástico. Com certeza. Sim, com certeza. Então, Simone, o que é que nós vamos fazer de perguntas, não é? Quando eu estou consciente que sou racional e agora eu tenho que trabalhar esta racionalidade em mim, sair Uhum. deste patamar porque está-me a sabotar, então eu estou a ser fria emocionalmente, que perguntas é que eu posso fazer para evitar ou estar constantemente a lembrar-me de que eu estou a ser racional e tenho que sair dali, não é? No fundo é quando ele vai fazer algo, o racional é questionar-se a si mesmo o que é que ele tem perdido a nível emocional ou o que é que ele está a perder a nível emocional por ser demasiado focado só na ação. O que é que aquela ação lhe traz de significado por trás? Qual é esse significado? Quando ele consegue Exatamente. juntar as duas coisas, ele deixa de entrar em autossacrifício. Vai muito de Sim, encontro também aos esquemas que a Simona às vezes fala, não é? Porque ele sim, sente sim. que é diferente dos outros. Ele sente que se não é ele, os outros perdem-se nas emoções e não são inteligentes, não é? Então começa a É. ter um sentimento também de autossacrifício, não é? Sim, perda de vínculo maior, né, nos relacionamentos, de uma construção, de uma intimidade maior, de vulnerabilidade, de se expor, Exatamente. não é? Porque Eu não quando queria. lá na criança foi criada, foi cortada a sua espontaneidade, da mesma forma a ensinou que assim, você não pode expor as suas fraquezas, a sua vulnerabilidade. E o quanto vem sendo trabalhado e vem sendo mostrado que a cura vem através da vulnerabilidade, né? Exatamente do exemplo que tivemos hoje seu aqui na live. Aqui vem a cura, não é? Quando a gente se permite, sim, expor as nossas emoções. Então, o nome disso é cura, é uma qualidade de vida mais saudável, são relacionamentos mais saudáveis. Ficaria até Foi de amanhã tal falando maneira, benefícios. Em foi de tal ganhos, não é? maneira que os médicos ainda hoje não sabem o que é que aconteceu. Pois. Não quer dizer que eu não tenha que ter cuidados, não quer dizer que eu não esteja que estar alerta. Ainda há pouco tempo referi à Simone que uma das coisas que eu tenho consciência é que eu não posso passar por, não posso nem quero passar por situações de muito stress em que altera a minha questão emocional, porque senão eu começo a entrar em altos e baixos e atinge mesmo, é algo depois sintomático, é físico, portanto eu percebi e foi esta questão foi a minha doença que me despertou. E eu sou grata, apesar de muita gente não compreender isto, eu digo, eu sou grata por isto, Simone. Sou grata. Sim, sim. Foi Eu sou através daí grata tudo na minha por vida. ter tido a ousadia e a coragem. Grata pela ousadia, pela coragem de nos presentear com esse depoimento, porque isso é fantástico. Grata É eu, querida. libertador, libertador.
Não tenhas Simone, dúvidas. nós já terminamos. Falta, Eu sou desculpa grata estar a a todo mundo. interromper. Exatamente. Faltam 20 segundos, querida. 159. Faltam 20 segundos. Gratidão a todos. Na próxima sessão Obrigada. nós vamos falar sobre o sabotador do hipervigilante, não é? Que é aquele que tem Boa. sempre a mente focada no que é que pode acontecer para evitar algo. Aquela pessoa que está Falamos um sempre pouco na disso ansiedade. hoje, na vigilância, na hipervigilância.